soltos, bem-vindos a mais uma entrevista. E hoje a gente vai falar com o Fábio Manzoli para responder uma das questões que vocês mandam muito para a gente, que é por que que os caras têm dificuldade de se entregar, por que que eles não se permitem sentir. O Fábio é palestrante, ele fala sobre masculinidade saudável e ele teve um processo de desconstrução de todo aquele velho machismo e masculinidade para poder sentir. A gente vai falar sobre todo esse processo dele e sobre como ele ajuda outros caras a se transformarem também. Quem sabe ele ajuda os crushes de vocês. Então, se você também sente dificuldade de entender o coração masculino, já assina esse canal, ativa as notificações, que a gente volta 2 vezes por semana com vídeos que vão mexer com a sua cabeça. Como a Carol falou, a gente recebe muitas reclamações de mulheres dizendo que os caras não se entregam, não conseguem, não se permitem sentir. Você concorda com isso? Com certeza, né? Eu ouço de mulheres um pouco mais do que isso, de mulheres que acham, não é nem que os caras não se entregam, mas que homens não sentem nada, como se fossem ausentes de parte emocional e sentimental, que obviamente não é uma realidade. A construção leva o homem a reprimir a parte emocional para sustentar uma virilidade da forma que ele aprendeu, e que ser viril é assim, assim, assado. E uma das coisas é reprimir toda a parte emocional, né? Isso vem da infância, vem do berço, depois isso forma a nossa personalidade, porque a gente chega aqui com uma folha em branco, né? A gente não chega sabendo de nada, a gente aprende as coisas, e aí aprende que tem que ser de um jeito, e esse jeito é tóxico. E faz muito mal para o próprio homem hétero. É claro que às vezes o homem gay também reprime, a mulher às vezes também reprime as suas emoções, vulnerabilidades, mas o homem hétero é o principal dessa repressão de emoções e vulnerabilidades. Então ninguém sabe o que está acontecendo. Pensando na sua trajetória, na sua vida, você sentia dificuldade de amar? Sinto até hoje. Já me questionei várias vezes. Eu tenho 41 anos, né, gente? E já tive vários namoros. E eu lembro que há muitos anos eu tinha essa reflexão, né? Tipo, o que é o amor? Porque eu pensava no amor, eram pensamentos, né? O amor, uma coisa linda, não sei o quê. Mas eu sabia em algum lugar dentro de mim que era só uma ideia. Eu não sentia, né? Eu não conseguia acessar o amor no sentido que, para mim, é o único que realmente transforma, que é sentir. E para poder sentir, vamos falar de empatia, né? Uma coisa mais palpável para a gente. Como é que pode sentir empatia se a pessoa não pode sentir carência, solidão, tristeza, angústia, vontade de chorar, porque aprendeu que isso não é coisa de homem? Um mecanismo de defesa para se autoafirmar o tempo inteiro como um macho viril, se congela emocionalmente para todos os sentimentos que são considerados femininos, porque a gente aprende que feminino é frágil, é inferior nessa construção. E aí, o único sentimento que nessa construção é permitido ao homem é a raiva, porque o resto não é de homem. Tipo, desde o final da infância, começo da adolescência, que às vezes eu via um desenho animado, cara, o Pequeno Príncipe, ou via um filminho mais Água com Açúcar, e aí algumas cenas às vezes me emocionavam. Por exemplo, eu podia estar com uma irmã do lado, ou com a minha mãe, ou com um amigo, percebia porque começava a dar aquela lacrimejadinha. Eu lembro que era automático. Se eu estava lá vendo TV assim, na hora que começava a lacrimejar, eu já ficava assim, sutilmente, eu ia deixando as costas mais eretas para ficar mais para trás e segurava com força, velho. Até passar vontade de chorar. E, cara, aí chegou um momento da minha vida que eu lembro que eu percebia que essa vontade de chorar ela já nem vinha. E aí realmente eu estava completamente congelado e óbvio que tóxico, por mais que eu não manifestasse, por exemplo, a agressão física, mas tinha impulsos de ser agressivo fisicamente, e não era pessoal com ninguém, mas era com todo mundo e também com mulheres, no meu caso. E com você mesmo, né? Porque a agressividade do homem se volta muito para ele mesmo, né? O que eu usei de drogas há quase 20 anos, eu não era turista. Então, eu sei que eram tentativas de suicídio meio inconscientes através do uso de drogas. Essa sensação de congelamento, como é que era? Porque você falou, eu tive vários namoros. Como é que eram esses namoros, sendo que você não sentia que você estava amando? Então, aí tem uma outra coisa da minha construção sexual. Várias influências, eu cresci com a visão da mulher para casar e mulher para levar para a cama, da prostituta e santa, da recatada e do lar. Às vezes que eu tava saindo, falar, olha, eu queria que você soubesse, já na saída, que eu vejo toda mulher ou como puta ou como santa, eu vejo como objeto. E aí eu falava, cara, um dia eu vou apanhar. Claro. Mulher, né? Mas eu Você falava isso, a mulher perguntava, você tá me classificando como puta ou como santa? Eu perguntaria.
Uma me perguntou e menti, não tive coragem porque eu classificava ela mais como uma puta e eu falei, eu não tive coragem de falar. Você é um crush lixo em reabilitação total, assim. O que me atraía eram as mulheres mais livres, mas eu sempre namorava com mulheres que eram outro perfil, exatamente o oposto, porque eram as mulheres que eu achava que a família ia aceitar. Então, que era a mulher que tinha o perfil, que é o perfil dessa mulher estereotipada como a recatada e do lar. Eu só tinha tesão, minha libido só existia na hora da conquista. Porque eu acho que ainda era aquela coisa de botar mais um troféu na prateleira. Eu não percebia na época, tá, gente? Eu fui perceber depois que eu comecei a me estudar. E aí, quando eu sentia que a mulher estava, entre aspas, nas minhas mãos, eu continuava tratando muito bem, sempre muito carinhoso, eu sempre me achei, né, pelo menos. Eu tratava muito bem, mas eu não tinha tesão nenhum. Então eu começava a transar quase zero. Quando eu transava, eu ia transar pensando nas mulheres que eu tinha tesão e quase sempre tinha ejaculação precoce. Eu, né, fui descobrir tudo depois de novo. Eu tinha medo de broxar, de não ter a ereção, porque eu não tinha tesão por aquela mulher. Começava a ter as 500 milhões de fantasias baseadas em pornografia com outras mulheres, chegava e começava a transar e tinha ejaculação precoce, que sei também que é uma coisa muito comum nos homens. E aí era isso, aí chegava uma hora que acontece, cara, eu já sabia que não ia ter jeito, falava, cara, eu não quero viver minha vida inteira assim, vou terminar. Não tinha coragem de terminar porque era covarde. O que eu fazia? Começava a ficar frio, transava cada vez menos, ainda tratava super bem e tal, mas cada vez menos eu procurava, virava amigo e me colocava como amigo. Levantava a bola para elas cortarem. Chegava uma hora que a mulher falava, meu, não dá mais. Eu falava, putz, sério? Aquela cara de paisagem. Ainda bem que você descobriu, porque eu não aguentava mais também, mas eu não tenho coragem. Eu sou um merda de um covarde. Não, e essa época ainda traía todo mundo, né? Assim, traía bem. Um bom canalha. Eu não me relacionava, na verdade, era só coisa de fachada, porque eu sabia que eu tinha que me relacionar, entre aspas, né? Acreditava que eu tinha que namorar. Sou hétero, sou homem, macho, como que eu não vou namorar? E como é que foi a sua infância, né? A sua criação? Que valores você recebeu da sua família, do seu pai? Gente, a minha infância, gente, já falei mais 100 vezes, é bom porque eu consigo falar mais leve, porque no começo eu tremia de nervoso, né? Mas ela foi tipo um inferno, papai não foi muito gentil comigo na infância. Tive umas apanhadas de cinta, mas nada que me marcou. Não tive abuso sexual de homem, né? Que é acho que é um ponto que depois a gente pode abordar mais, porque é muito comum. Mas o meu pai, cara, assim, os pontos que marcaram a minha infância, teve um que foi quando eu tinha 3 para 4 anos e acontecia sucessivamente à noite. E aí eu chorava de noite no escuro, eu tinha medo do escuro. Ele aparecia na porta do quarto, ele falava engole o choro, se não vai ter, não com essa voz que eu tô amigável, né? Segurando um chicote de boi, que ele era fazendeiro, que o que me dava mais medo não era nem o chicote, mas era ver a expressão de ódio mortal que meu pai tinha de mim com 3 anos, que eu chorava com o bicho papão. Eu tinha medo do escuro, meu pai me trancava em quarto escuro até eu parar de chorar. Eu tinha medo de barata e tenho até hoje. Meu pai me trancava num banheiro minúsculo, empestado de insetos e baratinhas, era no interior. Óbvio, acabou com o meu lado emocional, me tornei uma pessoa com baixa autoestima. E afeto do seu pai, você não recebia nada, assim, abraço? Posso ter recebido e não lembrar, mas eu acho que eu não recebi. Acho que isso é, infelizmente, um padrão da minha geração, de quem tem aí perto dos 40, porque os nossos pais não receberam dos nossos avós, muito menos os nossos avós. Afeto Minha entre mãe, homens não é uma coisa permitida nem sequer entre pai e filho, né? cara, meu pai até hoje, cara, quando eu vejo ele, vou dar um abraço nele, eu sinto ele trêmulo, de verdade. Não consegue? Me ama. Fala que me ama, desvia o olhar, não consegue olhar no olho e falar eu te amo. Não, imagina o tanto que sofreu, tanto que sofre. Meu pai é igual, meu irmão, de não conseguir abraçar, né? Eu seria igual se não tivesse feito esse trabalho, gente. O que ele te ensinou sobre as relações e sobre como tratar as mulheres, sobre as relações amorosas? Meu pai me falou muito cedo que em mulher não se bate nem com uma flor. Ao mesmo tempo, é uma coisa que eu falo que é uma, não sei se isso é comprovado ou não, mas para mim a criança aprende muito mais com o que ela vê do que com o que ela ouve. Eu nunca vi meu pai agredir minha mãe, não sei se isso aconteceu, acho que não, mas ele era muito agressivo sempre, verbalmente, emocionalmente. Meu sentimento com meu pai, que hoje é um sentimento muito mais gostoso, mas a minha vida inteira ele começou como medo até eu crescer fisicamente, falar agora ele não me bate, né? Tipo, não tem mais risco dele me bater. Embora eu apanhei pouco, mas eu sempre tinha medo de dar um curto na cabeça dele.
e ele agredir fisicamente. Depois virou raiva, aí virou uma coisa meio de pena e compaixão, e hoje tá bem mais leve, assim, porque minha relação melhorou, ele gosta do meu trabalho, que pra mim é importante. Eu lembro que você falou pra gente que ele falava de pegar um monte de mulher. Como é que era isso? De trair? Ele falava muito isso, eu sei que ele falava muito isso para provocar minha mãe. Ele falava, meu, homem é assim, cada cidade é uma namorada. Ele falava até casar. Depois que casar, aí você aquieta. A minha mãe ficava em desespero. Eu concordava com a minha mãe sempre, mas virei depois do que eu falei, né? Mas parece que o homem, ele tem sempre que ceder aos impulsos sexuais, porque isso faz parte do que é ser homem, né? E agora, ouvindo você falar, me veio uma coisa muito de... É tão engraçado isso, porque nunca uma mulher né, recebe da mãe ou do pai, tipo, isso é ser mulher de verdade. Parece que o papel principal do pai é ensinar aos meninos a ser homem de verdade. Homem faz isso, homem não faz isso. Homem de verdade tem que ser assim, homem não tem que ser assim. Existe uma doutrinação de pai para filho que é muito rígida, né? E quase militar mesmo, do tipo, vou te ensinar como ser homem e o comportamento. E sempre vem com essa lógica de autoridade e de medo que você estava relatando, né? Independente se tem violência física ou não, Não tem a mulher de verdade, mas tem a mulher para casar. E daí, quando você escuta que os caras também são educados com essa distinção, é terrível. Porque você entende que, né, os seus pais, a sua mãe e seu pai te educaram para ser a mulher para casar, porque eles também estão educando esses meninos que tem a puta e a santa. Então, em algum lugar, tudo isso que não faz sentido está sendo alimentado dos dois lados, né? E aí você cresceu adolescente, já sem autoestima nenhuma. Como é que era a sua relação com os seus amigos? Eu era o nerd, eu era tipo, sempre da turma dos nerds da escola. Meu sonho era ser popular. Era isso, né? Tipo, eu era meio que aquela pessoa que não cheira nem fede, que não se posiciona nem com ideias, nem com expressão de sentimentos e emoções, obviamente também não. O que era esse ideal do ser popular? Eram uns caras que eram os outros homens, os outros meninos olhavam para eles como os caras legais, mais pops assim, e ao mesmo tempo eram os caras que estavam bem com as mulheres. Eu fui beijar na boca com 16 anos. Eu comecei a me masturbar com 15. Realmente foi um pouco atrasado, mas E essa coisa do se dar bem com mulher passava por tratar mal as meninas? Tipo, fica aí, descarta, não quer namorar, ser garanhão. de tratar mal não, mas tem muito uma coisa de quantas mulheres você pegou. Porque pegar também tem a coisa que a gente pega objeto. Então tinha mais essas competições e eu sempre mentia, falava que eu tinha ficado com uma pessoa, assim. Todo homem mente para os outros para poder se bancar, né? E falar, não, tá vendo? Eu sou homem, eu já peguei. Quem foi? Não, foi uma menina na praia uma vez que eu fiquei, que não sei o que a gente transou. Mentira! Não, eu fui transar com 18 anos só e transei com uma prostituta com todo o respeito e nenhum preconceito contra as prostitutas, mas não era o que eu queria. Eu queria era ter uma namorada, mas assim, com a cabeça de 18 anos e aquilo que eu vivia dentro de mim, eu falava, cara, eu acho que talvez eu não consiga nunca resolver essa questão que eu tenho com mulher, porque eu não consigo chegar numa mulher para falar sobre qualquer coisa, porque eu não consigo falar com ninguém. E aí eu tinha pressão dos amigos, eu fingia que eu já não era virgem, e aí quando eu fiz 18 anos, eu fui com um prostíbulo para ter minha primeira relação. Eu falava, porcaria. Tive ejaculação em 1,5 segundos e falei, puta, é isso? Que merda que é transar. E como é que foi o seu ponto de virada, assim? Quando você percebeu, tipo, cara, não tô lidando de um jeito legal com minha masculinidade, tô me fazendo mal? Em 2016, eu estava trabalhando com meditação, respiração, que eu trabalho ainda com isso nos grupos, e eu comecei a sentir muito forte que eu ia morrer. E eu sabia, assim, eu não tinha dúvida. Foi louco, porque eu não fiz nenhum exame, né? Mas me veio, cara, tipo, eu vou morrer. Na época eu tava com 37 anos, a vida inteira com um sorriso no rosto, um monte de sofrimento escondido e vai dar câncer. Não tem como, né? Vai somatizar, vai virar um câncer. A minha família tem um histórico de câncer, né? Nessa construção inteira me veio, cara, já que eu vou morrer, eu quero morrer mais leve. Então eu quero vomitar tudo que eu guardei a vida inteira dentro de mim, para ver se eu consigo ir me libertando, falando a verdade. E como é que foi a primeira vez que você falou? Eu tava no Parque do Ibirapuera, cara. E aí eu tava com duas amigas que estavam comigo na história, uma delas, e a outra era uma amiga em comum. Eu falei, deixa eu falar umas coisas. Ela, beleza. Mas aí eu vomitei. E no começo eu só falava da minha sexualidade.
de ver mulher como puta e santa, como objeto, traições, não sei o quê, fantasias sexuais malucas. Já tive atração por homem, né? Comecei a abrir tudo o que era vergonha, que me dava desconforto. Quais eram as coisas que mais te faziam sofrer? Eu sempre fui muito sensível. Eu congelei, cara, tipo, eu morri, uma parte minha morreu. E é a parte que para mim traz a humanidade. Escrevi uma vez um texto, antes de homem, ser humano. E ser humano tem sentimentos, emoções e vulnerabilidades. Então, a gente tem dois caminhos. Ou continuar reprimindo tudo, ou começa a abrir para a gente poder se libertar dos pesos que a gente carrega. Eu acho muito, muito sintomático que você tenha achado que você ia morrer, né? Porque, de fato, tinha uma parte sua que estava morta, né? E isso que você falou, que você vomitou, é porque é muito difícil para uma mulher entender o que é passar uma vida inteira sem ter nenhuma conversa sobre as suas emoções com ninguém. As mulheres são acostumadas a falar sobre as emoções entre amigas, com a mãe, mas o homem, ele não é permitido falar sobre o que passa dentro dele. O homem não consegue verbalizar e quando verbaliza é muito doloroso para ele, né? Não é um processo fácil. Como é que você sentiu depois dessa primeira vez, assim? O maior alívio do planeta. A primeira é sempre catártico, assim, porque a primeira parece que você tira o maior peso. Na hora que você tira o monstro de dentro de você, você vê que ele não era tão grande. Mas todas as vezes que eu conversei sobre isso com mulheres, da minha sexualidade machista, eu sempre ficava vulnerável, especialmente no começo, com medo de ofender, de agredir, né? Expondo esse machismo. Mas as mulheres, às vezes, cara, eu via que elas se emocionavam, velho, juro por Deus. Às vezes lacrimejavam. Ou era o que mais acontecia, ficava me olhando com cara de paisagem, com aquela mensagem subliminar. Me conta uma novidade, amigo, porque esse olhar que você tem eu já conheço. Como é que foi depois que você conseguiu desbloquear suas emoções? Por exemplo, você sentiu menos raiva? Você se tornou um cara menos violento? Com certeza, os meus impulsos disruptivos, eu não os percebo dentro de mim faz uns 3 anos. Eu sentia medo de mim quando eu tinha esses impulsos. Eram assim, momentos que acontecia qualquer coisa normal, virava uma chave dentro de mim, eu virava um monstro verbal, emocionalmente. Todo homem tem dentro de si esse Hulk, né? Que é um monstro, realmente. Eu sentia, cara, que era realmente uma coisa que era incontrolável, literalmente. Eu não tinha... Era um sentimento de impotência e medo de mim. Eu ouvia isso, às vezes, de ex-namoradas. Meu, isso vira realmente outro ser. Tinha muita raiva e resolvi muito da raiva que eu tinha. Fui resolver em um trabalho de autoconhecimento e espiritualidade, cara, de retiros espirituais, com processos catárticos. E como é que isso mudou o seu jeito de se relacionar com mulheres? Mudou primeiro de ter mais profundidade, né, assim, de conseguir falar das coisas que eu sinto. Não tô num lugar de perfeição de sinto, falo, não é assim, mas às vezes eu preciso também, às vezes, sei lá, integrar, processar, digerir para conseguir. E isso para mim muda tudo, gente, na verdade. Acho que esse é o ponto. Para mim, a verdadeira intimidade não é ficar pelado e transar. Para mim, a verdadeira intimidade é você mostrar para outra pessoa que você está se relacionando a sua sombra. Mostrar suas questões, suas vulnerabilidades, que eu chamo de um processo de desnudamento com roupa. Isso é que vai trazer intimidade e é muito difícil, porque dá medo de você abrir uma sombra sexual para a mulher ou para o homem que está se relacionando, que você fica com medo, isso, a pessoa não vai mais querer estar comigo, vai me julgar, vai me dar um pé na bunda. Sim. Só que, se você deixar o medo ganhar, vai ficar sempre só nas máscaras. Mas se você se permite dar a mão pro medo e falar, não, tô com medo, mas vou com medo. Não finge que você não tá com medo, mas aí começa a se abrir. Cara, quando eu comecei a fazer isso, minhas relações mudaram completamente. Eu fico pensando, né? Eu como mulher, só de você entender que o cara se dá conta e de falar, cara, eu tenho essa criação machista mesmo, e isso me gera 1 milhão de questões, é importante. É o primeiro passo para a gente conseguir desconstruir, né? Também não adianta fingir que a gente não vê. Eu sei que a minha história é uma história meio comum, com nuances que diferem de caso para caso. Tem uma base ali da repressão emocional que é muito comum também para mulheres, mas é muito a história dos homens. E aí eu falo assim, tipo, se você teve uma criação parecida com a minha, ou igual a minha, parecida, cara, eu tô ligado que é difícil. Tô ligado e a culpa não é tua. Só que a responsabilidade de se mudar é individual, é de cada um. Ninguém vai poder mudar você e resolver suas questões, senão a gente pode também querer ficar no lugar da vítima. Não, porque meu pai me ferrou, então aí eu sou um atrapalhado, porque meu pai me ferrou. É aquela coisa, porque meu pai me ferrou, a culpa é dele, eu sou a vítima. E, cara, beleza, quer ficar nesse lugar, fica, mas assim, não vai resolver. Sim, é a nossa responsabilidade, mas dá para pedir ajuda, porque também é ensinado para os homens que os homens nunca podem pedir ajuda para ninguém, né? E isso é o seu trabalho, vamos fazer juntos, mas você tem que estar afim, né? É essa responsabilidade que eu falo de ir atrás.
O primeiro passo para resolver qualquer questão, situação, problema é reconhecer que essa questão, problema, situação existe. Sair do estado de negação e aí, a partir desse momento, ir atrás de ajuda e se abrir para receber ajuda. Porque é muito suicídio, né? Tem muito suicídio rolando de homem, assim, 76% dos suicídios no Brasil são feitos por homens. E o ano passado foi 1 a cada 50 segundos, né? Não é que é pouco, tem muito homem suicidando e está crescendo. E está relacionado com isso, óbvio, nada é por acaso, né? A gente sabe que não é dever da mulher educar o homem, nem... Mas como é que elas podem incentivar essa mudança? Como é que elas podem deixar os homens à vontade para saber que eles podem se vulnerabilizar com elas? Até porque muita mulher a gente vê que ainda busca esse ideal do macho alfa, né? Então ainda tem muito machismo na mulher. Por exemplo, já ouvi muito homem falar que a construção dele de olhar para a mulher como prostituta e santa veio de mãe e não do pai. Porque a mãe falava que a menina de fio dental da praia não serve para você. Mas aquela lá que você viu no shopping tava com vestido até o tornozelo, meu filho, pode casar. A mamãe aceita, cara. E não é uma fala para acusar a mulher, nem falar mal de mulher, nada. É para trazer consciência. Se a gente não traz consciência, como diz o Carl Jung, a gente não vai se iluminar olhando para gnomo. É mais ou menos assim. Ele fala, nós vamos se iluminar olhando para nossa sombra, para poder conhecer e levar luz para aquela parte nossa que está ali reprimida, embaixo de tapete. A gente fica reprimindo um monte de coisa em nome de um eu idealizado. E vendo todos esses homens com os quais você trabalha, quais são os principais bloqueios? Tanto a parte emocional, do conseguir sentir, de conseguir acessar as emoções, os sentimentos, porque para mim é isso que dá sentido à vida. Questões com a sexualidade, de tipo ejaculação precoce, disfunções, dinheiro mexe muito, né? Por causa da história do homem ter que ser o provedor. E às vezes o cara ainda perde emprego, cara. Tipo, dinheiro é um negócio que mexe bastante. Bom, obrigado pelo seu trabalho com os homens. Que bom que você entrou nessa estrada por você e pelos outros. E a gente segue um segundo vídeo falando sobre os tabus da sexualidade masculina.